Fala pessoal! Bem, hoje eu estou dando uma passadinha para chamar vocês para fazer uma reflexão sobre um dos assuntos mais intrigantes que ocorreram nas eleições de 2018 e nas eleições de 2022. Ah, João Dedão, mas por que você está querendo falar de eleições que já passaram? Bem, é porque esse ano haverão novas eleições, né, para prefeitos e vereadores. E com essa reflexão, eu espero contribuir para que nós possamos tomar decisões mais apuradas, mais assertivas, mais ponderadas, mais coerentes sobre os candidatos que a gente vai votar agora para prefeitos e vereadores, que são políticos que estão muito próximos a nós e que influenciam muito grandemente no nosso dia a dia, nas nossas cidades. Então é muito importante que a gente tenha uma decisão bastante apurada, o máximo assertiva possível, né? Então a reflexão que eu quero fazer sobre as eleições de 2018 e 2022, ela se refere ao apoio maciço e restrito, incondicional dos proprietários do agronegócio à candidatura de Jair Bolsonaro, uma vez que os seus adversários em 2018 eram Fernando Haddad e em 2022 foi Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT, que por 13 anos governou o país e ao longo desses 13 anos incentivou de toda forma possível o agronegócio. Fez grandes aportes financeiros, financiou ano após ano, aumentava os valores para financiamento das produções agrícolas desse setor, sabe? Ao longo desses 13 anos, os governos petistas praticamente ou em nada mexeram na carga tributária irrisória desse setor em relação ao que ele ganha. Então, eles pagam praticamente uma merreca de imposto perante ao que eles ganham no nosso país. Mas os governos petistas não mexeram nisso, tiveram grandes aportes, fizeram aportes financeiros, fizeram financiamento, incentivaram o setor de tudo quanto foi maneira possível. E aí fica difícil você entender, então, o apoio maciço, né, desse setor a um outro candidato. O natural seria que pelo menos se dividisse, né? E essa divisão ocorresse por questões ideológicas. Mas quando a gente vê que o setor foi maciçamente para um lado de uma candidatura, sendo que o outro era um lado que os apoiaram muito, né? Aí fica difícil entender. Agora, para entender isso, o que a gente tem que fazer? Puxar o fio da meada para entender quem são os proprietários de agronegócio no Brasil. E aí quando a gente começa a puxar o fio da meada, a gente vai parar lá no período da escravidão do Brasil, no período em que o Brasil escravizava pessoas para trabalhar nas fazendas, para os grandes proprietários rurais da época, os grandes plantadores de algodão, de cana-de-açúcar, de café, de milho. Então, que na época não tinha o nome de agronegócio. E nem tinha televisão, né, para eles fazerem uma propagandinha dizendo que o agro é pop. Mas, né, os grandes proprietários, né, daquela época lá, eles eram, gente, os maiores entusiastas do regime escravocrata. Eles defendiam intransigentemente o regime escravocrata. Eles combatiam os abolicionistas, diziam que os abolicionistas eram contra o país. Só não diziam que eram comunistas porque naquela época ainda não tinha essa cultura de dizer que era comunista, né? Mas se tivesse já, eles iam falar: esses comunistas aí são contra o Brasil porque eles querem acabar com os nossos negócios de plantar café, querem destruir o nosso negócio. Pois bem, né? E aí, esses caras naquela época lá, minha gente, eles tinham... Presta bem atenção que essa parte é importante. Eles tinham necessidade, eles precisavam, para tocar o seu negócio, de mão de obra. Porque não tinha máquinas naquela época como tem hoje, né? Então eles precisavam de muita mão de obra, eles precisavam de trabalhadores. Trabalhadores, igual a gente hoje, né? Naquela época eram os trabalhadores mais do campo.
Então eles precisavam de mão de obra. E naquela época eles tinham esse benefício de contar com mão de obra gratuita, cara. Os escravos trabalhavam para eles em troca de comida, água e uns trapos para vestir. E faziam, e isso dava uma rentabilidade enorme para o negócio deles. Entenderam por que eles defendiam intransigentemente o regime escravocrata? Mas aí, né, graças à luta dos abolicionistas da maré mundial, porque no mundo inteiro já tinha acabado a escravidão e aqui no Brasil ainda continuava essa vergonha aí. Mas aí foi decretada, né, a Lei Áurea. E aí tem uma outra história aí que não é essa história bonitinha que é contada pra gente aí, mas também não vem ao caso aqui. Mas o importante é que com a decretação da Lei Áurea, os caras não podiam mais explorar a mão de obra escrava. E aí eles tiveram que fazer o quê? Contratar mão de obra. Seria natural o quê? Já está lá o pessoal que trabalhava para eles em regime escravo, qualquer normal, eles começaram a remunerar aquelas pessoas. Mas eles tinham na cultura deles que os negros eram pessoas sem valor, que nem eram pessoas, eram tidos como animais. Então eles não iam pagar para pessoas que eles tinham essa crença dessas pessoas. Então eles começaram a contratar trabalhadores. E aí o que eles faziam? Falavam, o dono da fazenda falava o capataz dele, precisa contratar a gente, vai lá e oferece R$1 por hora lá para os caras virem trabalhar para colher café para nós aqui. Aí passou o dia, o capataz chegou, patrão, não veio ninguém por R$1, hein, meu? Ah, não? Então oferece R$1,50, vai lá e oferece R$1,50, vamos ver. Aí passou 2 dias, patrão, também não vê ninguém. Caramba, os caras não querem trabalhar, meu, esse povo não quer trabalhar. Né? Como a gente ouve hoje, que os caras falam que a gente não quer trabalhar, né? Porque os caras querem pagar uma merreca do caramba. Mas enfim, aí foi fazendo essa expoliação aí, até que chegou num valor lá que falou assim, patrão, agora chegou quantidade de gente aí, pessoas que estavam precisando de trabalhar, desesperados, aí se sujeitaram a trabalhar para uma merreca lá que eles estavam oferecendo. Principalmente os imigrantes, né, que estavam chegando lá do Japão, da Europa, tal, desesperados, vindo para uma terra diferente, né, acabaram se submetendo a trabalhar para esses caras aí por uma merreca. Então, esses caras lá naquele período lá, que inicialmente tinha mão de obra gratuita, depois eles vieram para uma condição de explorar a mão de obra pelo menor custo possível, são os ascendentes das pessoas que hoje dirigem o nosso agronegócio. Então os donos de agronegócio de hoje, eles são descendentes de escravistas, de pessoas que exploravam a mão de obra para pagar a merreca, o mínimo possível para as pessoas. Então quando chegou na eleição de 2018 e de 2022, ele tinha 2 opções entre um candidato. Tanto o Haddad quanto o Lula defendiam que os trabalhadores mereciam condições dignas de trabalho, mereciam uma boa remuneração que pudesse dar a ele condições de se alimentar, de se vestir, de estudar, de ter cultura, de ter diversão, tal, né? De ter direitos, de ter benefícios. Então tinha esses 2 candidatos que defendiam isso aí, e tinha um candidato, Jair Messias Bolsonaro, que acha que os trabalhadores tinham que optar entre benefícios ou trabalho. Ou seja, o Bolsonaro defendia a cultura daqueles escravistas lá, que o trabalhador tinha que se submeter ao trabalho pelo mínimo possível para os empresários, né? E aí, agora vamos fazer a relação com a eleição de agora. Então, vocês sabem, né, vocês que conhecem um pouquinho só do Bolsonaro aí, sabem que ele se orgulha muito da seu posicionamento político de direita. Ele é um político que defende intransigentemente as posições da direita. E as posições da direita, vocês podem verificar que nunca os políticos de direita, em momento algum, os políticos de direita tiveram alguma atitude para defender os trabalhadores. Pelo contrário, a gente viu na reforma da Previdência que os políticos de direita fizeram tudo possível para aprovar, onde foi implementada condições para a gente praticamente não ter condições de se aposentar.
Na reforma trabalhista tiraram um monte de direitos da gente, sabe? Aí, na terceirização ilimitada. Gente, o que é terceirização? Então a empresa tinha um cara que era funcionário direto dela lá, que ela pagava X, e aí ela descobriu que terceirizando essa vaga, né, ia ter um cara que tá fazendo a mesma coisa para ela, só que através da terceirização ganhando menos. E é isso que os caras da direita defendem. Pessoas que a classe trabalhadora faça o seu trabalho gerando o menor custo possível para os empresários. Então, os políticos de direita, que você pode se personalizado no que o Bolsonaro defendeu, né? Lembra da carteira verde e amarela, que era uma carteira que o trabalhador poderia optar e entregar para o empresário, onde ele abria mão de todos os direitos dele? É isso que a direita defende, cara. Então você tem, né, agora nas próximas eleições aí, você vai se deparar novamente com os políticos de direita e os políticos de esquerda. Os políticos de direita, então agora você já sabe, os políticos de direita quer que você, se possível, trabalhasse só por comida, água, porque sem comida e água você não ia conseguir mesmo trabalhar, nem os trapos para vestir. São isso que os políticos de direita defendem. Então, se você não estiver de acordo com isso, se você se tiver um pouquinho de amor próprio, se você se amar, se você se valorizar, você vai tomar a decisão de votar em políticos que defendam os seus direitos, que defendam os interesses da sua família, sabe? Das pessoas que você conhece, que convivem com você, que são igualmente trabalhadores igual a você, cara. E aí, cara, se você quiser se manter, né, no que você está fazendo hoje, votando em políticos de direita aí, porque você não quer admitir. Você não quer admitir que você reconhece que é um erro, mas você não quer admitir porque você não quer não quer se deparar com seu amigo de esquerda e você fala para ele, realmente você tinha razão no que você falava, então tudo bem, é com você. Só que quando você olhar lá no espelho, você vai ver escrito na sua testa assim, recalque. Recalque, cara. Você vai ter recalque, você vai estar tomando decisões que são contra você, contra a sua família, contra as pessoas que você ama e que convivem com você, que são igualmente trabalhadores de você, por recalque. Agora, se você for uma pessoa mais ponderada, mais coerente, mais sensata e mais humilde, você vai reconhecer que você até então você estava tomando decisões erradas porque você não tinha feito uma análise mais apurada dessa situação, mas agora você já está ciente disso. Então você pode, a partir de agora, tomar decisões na hora de votar em pessoas que defendam os seus interesses, os interesses da sua família, que vai te dar mais dignidade, vai te dar maior qualidade de vida, que vai fazer com que você não seja explorado. E aí quando você olhar no espelho, você vai ver escrito assim, inteligente, entendeu? Olha no espelho, se você não mudar de opinião, continuar votando na direita, você vai ver recalque. Se você mudar de opinião, for humilde, se você for humilde, se você evidentemente, né, estou falando evidentemente, você que até hoje tem votado em políticos de direita, se você mudar, se você reconhecer que você vinha tomando decisões erradas, aí você vai ver na sua testa escrito humilde e inteligente. Humilde e inteligente, é isso que você tem que ser, tá certo? Bom, falando em humildade, eu quero pedir para você que me assistiu até aqui, eu agradeço a sua audiência aí, você dá uma curtida nesse meu vídeo, para que ele possa se estender para mais pessoas, para que os algoritmos, né, reconheçam que é um vídeo que está sendo bastante curtido e que difunda ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar sendo conscientizadas, para que mais pessoas possam ter acesso a essa reflexão, para que mais pessoas possam fazer uma análise sobre as decisões que eles têm tomado até hoje, e que isso contribua para que eles possam tomar decisões mais assertivas. Então eu peço humildemente que você dê uma curtidinha e, se puder ainda melhor, você compartilhar também. Compartilha aí nas suas redes sociais, aí no seu Facebook, no TikTok, no WhatsApp, onde você puder compartilhar isso daí. Eu desde já te agradeço por estar divulgando a minha mensagem, né? Mas principalmente como cidadão, porque você vai estar fazendo um papel de cidadão para melhorar a nossa sociedade. Um forte abraço a todos, muito obrigado, valeu!